Bem, meus queridos, seguindo aqui no livro Perturbações Espirituais, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, eles seguem conversando e apresentando, né, as dificuldades que não só as instituições espíritas, mas todas as instituições voltadas para um reforço do amor, de incentivo às mudanças de temperamento, de postura diante das possibilidades que estão se abrindo com esse processo de transição planetária, e os esforços que esses espíritos ainda desarmonizados com um bem maior, com a verdadeira felicidade, a verdade, como eles têm tentado, de todas as formas possíveis ao seu alcance, impedir e desestruturar essas casas e os seus frequentadores para que isso não aconteça. Então, vou voltar aqui só um parágrafo de cima, tá? Aqui no Neste. Aí, se alguém quiser falar qualquer coisa, me interrompe, que eu estou abrindo aqui a tela e não vejo a mãozinha. Nesse momento, quando se opera a grande transformação do mundo de sofrimentos em direção de melhores condições espirituais e morais, reforçam os seus propósitos maléficos por perceberam que a luz do Calvário é via de libertação. Naturalmente, as instituições que abrigam os servidores da verdade de toda a matiz, seres humanos ainda imperfeitos que são, fazem-se vítimas das suas induções destrutivas, por utilizarem das mazelas derivadas do egoísmo e do orgulho, ainda predominantes na natureza humana. Isso é muito importante a gente ter a humildade de reconhecer, né? Como ele fala aqui, seres humanos ainda imperfeitos que são. Então, todos nós, inclusive nós aqui, no meio desse trabalho, a gente já, de certa forma, fez uma opção em seguir essa onda de mudança, de nos modificarmos, de tornarmos os nossos pensamentos mais voltados para o amor ao próximo, para o acolhimento, mas mesmo assim nós ainda somos seres muito imperfeitos. E isso facilita, por assim dizer, a ação desses espíritos que tentam evitar o progresso espiritual da própria Terra. Porque nós ainda trazemos, cada um de nós, as suas próprias mazelas, as suas formas de pensar e agir, que, embora possam estar totalmente adormecidas no presente, na atual jornada, elas fazem parte de nós. Nós não vencemos todas as nossas mazelas do passado. Algumas estão aguardando que nós fiquemos mais fortes, mas possamos compreendê-las melhor. E se esses espíritos conseguem, de alguma forma, ter acesso a essas informações, eles podem nos envolver em situações que busquem despertar de novo aquela conduta não tão de acordo com o nosso pensamento atual. Então, é nisso que eles se fiam e nisso que eles se esforçam, muito quando tentam envolver diretamente pessoas que já trabalhadores da casa ou outras pessoas que, mesmo sem participar efetivamente de uma igreja, de uma instituição espírita ou budista ou de que forma for religiosa ou moral, para desestimulá-los e desanimá-los.
E aí vem toda a importância que a gente sempre fala, vigiar e orar e ter a humildade. Isso eu acho muito importante. Da gente não achar que a gente está imune, que a gente está totalmente protegido, que a gente não vai ser alcançado pelas trevas, porque nós somos ainda muito imperfeitos. E mesmo com toda a vontade que a gente tem de acertar, a gente pode, de vez em quando, deixar escapar um sentimento, uma vontade que não seja tão digna do esforço que a gente vem fazendo. Chegará a época das eleições regimentais para a administração da emérita. Chegará a época das eleições regimentais para a administração da emérita entidade. Iniciaram-se os propósitos perversos vagarosamente, em silêncio, através da urdidura da maledicência disfarçada com lamentos, censuras veladas ou claras, tomando vulto na razão direta em que acusações legítimas ou não tomavam forma e avançavam no rumo do escândalo. Esqueceram-se os bons e laboriosos amigos de que o escândalo, que é necessário, ocorrerá, mas é necessário muito cuidado, a fim de que não se torne o detonador dele. Então, isso aqui ele faz um lembrete, né, daquele ensinamento evangélico, né, que o escândalo ele vai acontecer. É preciso, muitas vezes, que ele aconteça. Mas ai daquele que seja o promotor do escândalo, porque ele terá consequências e explicações a dar por isso. E é exatamente o que ele fala aqui. No momento em que estava tentando da eleição da nova diretoria da Casa Espírita, toda aquela todo aquele grupo de espíritos contrários insidiosamente começaram a tentar influenciar um ou outro para desestruturar e desestabilizar as pessoas. E uma coisa que ele fala aqui que eu achei muito interessante é a maledicência disfarçada com lamento. É aquela pessoa que se lamenta, que está ruim, que a coisa não está correndo como deveria, mas na verdade ele está sendo maledicente. Ele está levantando falha dos outros, falhas da instituição e promovendo um clima que leve ao escândalo. E aí, né, nesse propósito, né, muito está presente a vaidade, o orgulho, a prepotência, que habita muito forte ainda em alguns de nós. Nada passa percebido do divino administrador, que dispõe de recursos inimagináveis para disciplinar a rebeldia, corrigir os erros, advertir e orientar todos aqueles que se equivocam. Não se trata de covardia moral ou anuência com as irregularidades, mas de confiança irrestrita em Deus, sempre fazendo o melhor que lhe esteja ao alcance, tirando a trave do olho, esquecendo-se do argueiro do seu próximo. Os impulsos do ego, os estímulos em favor das competições infelizes, as revoltas surdas abafadas pela mágoa e rancores acalentados, irrompem em forma de defesa do bem e dão lugar às interferências realmente infelizes, que destroem edificações planejadas no mais além, em todos os tempos. Nos primórdios do cristianismo nascente, as heresias tornavam-se tão volumosas que destruíram as bases do amor que deve viger entre os discípulos de Jesus, dando lugar a sínodos, concílios, extravagantes reuniões de caráter político e econômico,
com total esquecimento do bem e da fraternidade, conforme ensinara e vivera Jesus. Simultaneamente, as perseguições do Império Romano tomaram vulto. Porém, ao invés de anularem ou diminuírem o fervor dos mártires, deram-lhe vitalidade para que fosse perpetuada a mensagem em forma de renúncia, abnegação e sacrifício. No entanto, as divisões, filhas do orgulho e da presunção de alguns teólogos que passaram a história como pais da Igreja, dividiram-na em grupelhos de discípulos discrepantes, excomungados uns, abençoados outros, distantes da humildade do homem de Nazaré, que pôs o amor acima de toda e qualquer injunção ou acontecimento. Na atualidade, os maiores desafios e testemunhos já não são fora das fronteiras dos núcleos de iluminação. Porém, dentro delas, repetimos, pelo ouvido da simplicidade, da pobreza, da ternura entre todos, da abnegação junto aos filhos do Calvário, que vêm sendo substituídos pelos poderosos do mundo, enganados em si mesmos e enganadores dos seus amigos. Nesse parágrafo aqui eu me lembrei de uma coisa que é muito, assim, ao mesmo tempo engraçada e esquisita. Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa que trabalhava comigo e ele participava de uma igreja que não me lembro se era protestante, evangélica, exatamente que tipo de igreja era. Mas a peculiaridade dessa igreja é que ela era uma igreja exclusiva, eu não estou falando errado não, exclusiva para empresários. Era um grupo de empresários que tinha feito uma igreja. Então já começa excluindo o resto do planeta daí, né? Porque só os empresários, todo mundo era empresário de algum tipo. Então, você para, né? Nesse momento você para pensar, né? Mas por que essa necessidade, né? Qual é o estímulo deles? Por que eles se juntam para rezar a Deus? Pelo quê? Melhores negócios? E isso está muito relacionado ao que ele fala aqui nesse pedaço que a gente acabou de ler. Foi se esquecendo a humildade, o amor, né? A realizar as coisas puramente por amor, o amor incondicional, puro e verdadeiro, para se criar normas, para se envolver em política, para se buscar poder. A própria Igreja Católica passou anos e anos voltadas muito para o poder e pouco para caridade em si. Os papas eram como reis, as famílias ricas tinham sempre que ter um representante no clero, né? Um filho ia ser padre, porque era status e símbolo de poder. Então é disso que ele fala, como a humanidade se deixou se envolver pelas suas pequenezas e esqueceu a essência do que Jesus falava. É, portanto, favorável... Não, na atualidade, desculpa. Na atualidade, os maiores desafios e testemunhos já não são fora das fronteiras dos núcleos de iluminação, porém dentro delas, repetimos, pelo ouvido da simplicidade, da pobreza e da ternura entre todos, da abnegação junto aos filhos do Calvário, que vêm sendo substituídos pelos poderosos do mundo, enganados em si mesmo e enganadores dos seus amigos. É, portanto, favorável o campo para as invenções, porque cada indivíduo se acha no direito de criticar, de impor suas ideias e opiniões, nem sempre corretas, de transformação lenta, mas mais segura, de modificar o celeiro de luz em clube de frivolidades,
de clínica em favor de várias terapias sem apoio evangélico, de disputas por projeção e destaque, pela rudeza no trato, pela autopromoção, devaneios que ficam e se decompõem com os despojos materiais após a morte física. Quando, pois, se fala sobre obsessões e perseguições espirituais de nível inferior, tenha-se o cuidado de tentar descobrir as fontes de onde procedem, as circunstâncias em que se dão, as tomadas para a ligação dos plugs, identificando a faixa vibratória na qual se encontram antenados. Ô, Silvio, dá licença. É. Esse parágrafo anterior vai de encontro com isso tudo que você acabou de falar de empresa do empresário, né? Igreja do empresário. Se nós associarmos aqui, nós estamos vendo aqui, aqui em cima, que eu estou com o livro, né? Ele fala que as perturbações, essas divisões que teve, são imperceptíveis, entende? E às vezes, quando há essa separação, está tudo dominado já. Eu não sei, estou tentando procurar aqui uma parte que ele fala, que são... foi logo no início, quando você começou a falar dos primórdios, é imperceptível. Então, eles ficam naquela vibe ali deles e pensam que está tudo certo, entendeu? E aí você vai de conta com esse capítulo que você acabou de ler aqui em cima, esse parágrafo. Frivolidade de clínica em favor de várias terapias sem apoio evangélico e assim sucessivamente. Ou seja, é dominado mesmo, porque não é que eu queria falar isso, não, mas eu contei um fato que aconteceu comigo em fevereiro, mais ou menos, simplesmente por causa de R$ 4 Do mamão. De um mamão, eu fiquei assediado e não sabia que estava sendo assediado. Eu só vim saber, Silvio, que o plano espiritual me mostrou que eu fiz aquela caridade com aquela menina do supermercado, aí eles pararam de me assediar e depois, no desdobramento, que eu tive a resposta. Então, quer dizer, esses caras que estão nessas igrejas exclusivas, está tudo dominado, eles não se deixam, a luz não penetra ali. Bom, é isso que eu quero falar. E outro detalhe também, por exemplo, a gente está aqui fazendo um trabalho de caridade espontaneamente. Muitos deles são pagos para fazer esse tipo de trabalho, entende? Isso existe, como existia muito antigamente, as rezadeiras, se lembra de morte das pessoas iam lá rezar? Isso é um fato, isso é uma realidade. E nós ainda temos a nossa consciência que nós somos seres imperfeitos. Né? É isso só que eu queria falar. Né? E acho que você também já falou nesse livro, né? Aconteceu na Casa Espírita. Ele conta uma história muito parecida com o que ele está falando aqui dos acontecimentos nas casas espíritas, né? E aí eu vou expandir novamente, não só para o mundo espírita, mas isso está acontecendo em igrejas, em instituições de todos os tipos de religião, ou mesmo que não são voltados para a religião, são só institutos que pregam a moral diferente, que é essa ação insidiosa e escamoteada, né, para que seja modificados seus propósitos devagarinho, sem que as pessoas percebam, e quando se percebe, é o que tu falou, Zé, a coisa já, a vaca já foi para o brejo, como diz. Quando a coisa surge que o pessoal percebe é porque já estão dominados. E é tudo assim, vai estimulando a vaidade de um, a insegurança do outro, o orgulho de um mais ali do lado. E quando vê, tudo está desestruturado, tudo está desmoronando, porque se esqueceu justamente o que ele fala aqui, dos princípios básicos que nos uniram, os ensinamentos básicos que Jesus trouxe, que é amor, simplicidade, humildade, que outros enviados por ele, né, como Francisco, Madre Teresa, Clara mesmo, Santa Rita e tantos outros, Santo Agostinho, né, vieram reforçar a humildade. A história, quem não conhece, a história de Padre Pio de
Petraltina, né? Que era um franciscano que tinha também, como Francisco, ele tinha os estigmas de Jesus também. São histórias de pura abnegação, de humildade, de amor, de serviço, para reforçar essa ideia. Mesmo assim, a humanidade, no geral, ainda tem muita dificuldade de compreender e seguir esse caminho. Porque seguir esse caminho envolve abrir mão de um monte de, não só facilidades, mas atrativos da vida encarnada. E as pessoas, né, no geral, têm muita dificuldade de abrir mão. Isso aí, Silvio, é um fato atrativo do mundo. Essa coisa que você falou é muito forte, porque nós vivemos numa sociedade de consumismo, somos incentivados. E aí você entra, né? Eu entrei nessa onda, só graças a Deus é que o plano espiritual, eu já falei para você, o plano espiritual me puxava pela orelha. Então, meu método pedagógico foi pedagógico das palmadas, né? E aí eu fui me adaptando. Mas essa coisa também que você falou é muito interessante, que existe uma vertente, assim, uma coisa dentro da gente chamada melindre. Quando se falou nesses lugares aí que tem orgulho, vaidade, o melindre vem à tona, cara. Aí fica aquele, sabe, aquela coisa horrível. É isso. É o aprendizado e o exercício diário que a gente tem que fazer, né? O que principalmente a gente tem que desenvolver, nesse caso, eu acho que mais até do que a vigilância, é a humildade. Precisamos ser humildes conosco de uma forma muito maior do que a gente imagina. Porque se reconhecer fraco, se reconhecer falho, isso mexe muito com o ego de cada um. Isso você fazendo, porque se o outro, de alguma forma, mesmo que não intencionalmente, exaltar a sua fraqueza, aí surge exatamente o que você falou, o milindre. Porque quem é ele para me chamar a atenção, se ele é tão errado quanto eu? Outra coisa, Silvio, aquilo que você bota no teu WhatsApp, põe-te abaixo de Deus, não é isso? Se eu não me engano, uma coisa assim. Isso aí é uma forma de você se submeter à humildade, entende? Que tem uma força maior, porque a humildade não é essa humildade que a gente pensa assim, o cara é humilde. Não, a humildade de submeter à vontade do Pai. E aí nós temos o nosso ego que trabalha contra um monte de fatores que nosso interno, do nosso passado, que a gente sabe qual é. Então, ele não quer ser submetido, mas a gente tem que submeter esse nosso trabalho do dia a dia, como se a gente está aqui, né? É isso.